Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante também que muitas pessoas vêm nos perguntando através do nosso site. Principalmente, a pergunta é: quarentena, o que fazer? Pelo que eu entendi das pessoas que perguntaram, eu não vejo notícias, eu escuto das pessoas que me falam. Pelo que eu entendi, no Brasil existe uma discussão. Será que eu devo sair e viver minha vida normal, mesmo com a doença que está pelos ares? Ou será que eu devo simplesmente me trancar em casa e não sair? Ou será que eu devo sair, porém tomando as medidas e precauções? Ou será que não? Existem aqui algumas opções e muitas pessoas estão perdidas. Então, como sempre nós devemos fazer quando nós estamos perdidos, nós vamos buscar as respostas no manual de instruções da nossa alma, no manual de instruções do mundo, que é a nossa Torá. Então, nós começamos em primeiro lugar dizendo que existe uma mitzvah da pessoa cuidar da própria alma, ou seja, do próprio corpo. Hashem te deu uma máquina, é uma máquina incrível, é uma máquina que nenhum ser humano conseguiu imitar, nem um milésimo dessa máquina. Sim, o que o nosso cérebro faz é algo incrível, que até hoje os cientistas nem têm ideia de como funciona o nosso cérebro de maneira profunda. Eles sabem que quando eu penso e a minha memória, eu ativo tal lado do cérebro e tal lado do cérebro, porém eles não sabem como isso funciona e muito menos eles conseguiram imitar. Ou seja, a gente deu uma máquina incrível e você tem que cuidar dessa máquina. Porém, a pergunta é: quanto eu tenho que cuidar dessa máquina? Será que eu tenho que não comer açúcar? Porque eu li que os médicos fizeram uma nova pesquisa que açúcar faz mal. Ou será que eu não devo comer sal? Porque sal faz mal. Ou será que eu não devo tomar leite? Porque a cada uma semana sai uma pesquisa nova sobre o leite. Se o leite faz bem, se o leite faz mal. Será que o ovo faz mal? Quanto eu devo me preocupar? Então, é óbvio que a primeira linha, que é a linha vermelha, eu não posso passar dela, é a linha de pikuach nefesh, ou seja, coisas que são realmente perigosas. Ou seja, não tem problema você comer açúcar para a sua vida, não tem problema você comer sal para a sua vida. Pode ser, e é muito provável que se você exagerar, você terá problemas no futuro, mas isso não é algo que vai diretamente tirar a vida de alguém. Indiretamente acaba tirando a vida de alguém, mas não é uma coisa direta. Então sobre isso nós não falaremos agora, porque existem diversos detalhes sobre o que sim eu posso fazer e o que eu não posso fazer sobre essa mitzvah. Porém, existe uma proibição de fazer coisas que são altamente perigosas. Por exemplo, atravessar uma avenida de olho fechado. Sim, isso sim está englobado na mitzvah de cuidar da sua vida. Ou beber algo que você está em dúvida, será que isso é água ou será que isso é um veneno mortal? Isso também entra no conceito de cuidar da sua vida. Porém, andar de carro não entra no conceito de cuidar da sua vida, mesmo que infelizmente diariamente existam milhares eu falo no Brasil, mortes de acidentes de carro, mais do que existem só, entre aspas, do que pessoas que morrem de corona, ok? Existem mais pessoas que morrem diariamente no Brasil em acidentes de carro do que pessoas que morrem de corona. Porém, o que a Torá nos ensina é que nós devemos cuidar da nossa alma. E o que nós fazemos quando há uma praga, quando há uma epidemia lá fora? Então, em primeiro lugar, nós vemos a Torá explicitamente fala pra gente no livro de Shemot. A Torá fala pra gente no livro de Shemot, no capítulo 12, no versículo 22. Ela fala para o povo de Israel: vocês vão pegar sangue, ok? E passar na porta, no batente da porta, porque Hashem vai agora fazer justiça com os primogênitos do Egito. E vai ser liberado o Mashrit. O Mashrit é o anjo da morte, ele vai ter carta branca. E quando o anjo da morte tem carta branca, o que você deve fazer? Ou seja, quando Hashem permite que exista uma epidemia mundial, o que a pessoa deve fazer? Isso explica pra gente a Torá no capítulo 12, versículo 22 do livro de Shemot, do segundo livro, o livro de Êxodos, para você que ainda traduz os nomes. Nós estamos no versículo 22. E vocês vão pegar uma
Um esov é uma erva. Vocês vão pegar um esov, essa erva, e vocês vão mergulhar ele no sangue, e vocês vão passar no batente da porta e nos dois lados, nas mezuzot da porta, são os dois lados, ou seja, vocês vão revestir a porta pelo lado de fora com sangue, o sangue do carneiro, sim, do cabrito, e vocês não saiam das casas até de manhã. Não saiam das casas de vocês até de manhã. Daqui ensinam nossos sábios, daqui ensinam também os livros de Kabbalah, que no momento que foi permitido para o anjo da morte matar, no momento que ele ganhou carta branca para matar, a pessoa deve não sair de casa, a pessoa deve se colocar em quarentena. Então aqui o primeiro ponto é: não saia de casa. E aí as pessoas perguntam, então eu vou me trancar em casa, mas eu tenho um problema, quanto tempo eu vou me trancar em casa? E se eu precisar comprar coisas? E se eu precisar trabalhar? E aqui vem o ponto que nós precisamos explicar. Hashem fala, não saia de casa durante uma noite. Aqui não está se tratando de 40 dias de quarentena, 2 semanas sem quarentena, são 14 dias ou 40 dias. Então não saia de casa durante um dia. Por quê? Porque naquele dia o anjo da morte recebeu permissão de matar os primogênitos do Egito e ensinam nossos sábios, quando o anjo da morte recebe permissão, ele não olha quem está na frente dele, ele simplesmente sai tirando as vidas das pessoas. Por isso, o primeiro ponto que nós devemos saber é não sair na rua. Porém, existe aqui mais uma palavra que nós precisamos acrescentar nessa frase. Não saia da rua em vão. Não saia na rua se você não precisa sair na rua. Porém, se você não for trabalhar, e se ninguém for trabalhar, aí vai ser muito pior. Porque aí não vai ter comida, porque aí não vai ter dinheiro, porque aí tudo vai parar. E vai ser muito pior do que uma situação de epidemia. Se toda a economia para, então simplesmente um pedaço de pão acaba custando R$100 e aí é muito pior do que uma epidemia. Então o que nós devemos fazer, de acordo com a Torá, é, primeira coisa, saiba que existe a regra geral. A regra geral é não saia de casa se você não precisa sair de casa. Não vai dar uma volta no parque, não vai dar uma volta no shopping e não vai encontrar seus amigos. Vai passar, mas agora é isso que você deve fazer. Porém, se você precisa sair para trabalhar, se você precisa sair para comprar comida ou para qualquer outra coisa que seja obrigatória para a sua sobrevivência, e é óbvio que você não tem que esperar até a pessoa estar na beira da morte para fazer isso, porém, se você está obrigado a fazer algo, tome as devidas precauções, ou seja, use máscaras, não se aproxime das pessoas, não coloque a mão na rua em lugares onde podem estar contaminados. Tome cuidado quando você sai de casa, e sobre isso está escrito também que a pessoa deve cuidar da sua vida. Então a primeira coisa é não saia de casa, como diz a nossa Torá. Segunda coisa, se você está obrigado a sair de casa, tome as devidas precauções. E vem o terceiro ponto, e esse ponto é muito importante, e não muita gente falou sobre esse ponto. Nós vemos no Navi, o profeta Amós, ele nos revela um segredo muito grande. O profeta Amós fala pra gente no capítulo 5, no versículo 13, ele fala pra gente o seguinte: portanto, ou seja, ele diz todas as desgraças que acontecerão. E ele diz, portanto, o sábio, naquele momento, se calará, pois é um momento ruim. Aqui existe um segredo. Eu falei o nome dessa doença uma vez, e eu falo para vocês que o segredo desse versículo é: não lembre o nome dessa doença. Para de falar sobre esse assunto. Quando a pessoa fala sobre algo, espiritualmente ela se conecta com aquilo que ele fala. Se você fala sobre algo, você automaticamente pensa sobre isso. Quando você pensa sobre isso, a sua alma se conecta com aquele conceito, com aquela ideia. Entre aspas, esse é o motivo que as pessoas não devem falar palavras feias, sim, porque a alma dele se conecta com a impureza, mas isso a gente deixa para outra aula.
Não fale o nome dessa doença. Para de falar sobre essa doença. Para de falar sobre esse assunto. O versículo diz que os sábios eles se calam quando há um momento ruim. Os sábios eles não deixam que isso tome conta da mente deles, que isso tome conta do vocabulário deles e que isso tome conta da vida deles. Ou seja, para de falar sobre esse assunto, para de falar sobre essa doença. Simplesmente tome as precauções. Não saia de casa se você não precisa sair de casa. Para de falar sobre isso e confie em Hashem. Que nem eu falei para vocês, precaução não é preocupação. Existe uma diferença muito grande entre precaução e preocupação. Você não deve se preocupar, você deve se ocupar, e uma vez que você se ocupou para tomar as precauções, você deixa o assunto de lado. Você tem que colocar na sua mente o que você deve fazer, se cuidar com álcool e gel e todas as precauções que todo mundo Baruch Hashem já conhece. Depois você tira esse assunto da sua cabeça e vai pensar em coisas positivas e não em coisas negativas. O versículo fala pra gente em Amós, que nem eu falei pra vocês, capítulo 5, versículo 13. O versículo fala pra gente também em Kohelet, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. No capítulo 3 fala pra gente, existem momentos na vida. Existem momentos que você deve falar, existem momentos que você não deve falar. E você tem que saber diferenciar os momentos em que se deve falar e os momentos em que não se deve falar. Então, para de falar sobre essa doença, para de atrair para você, Chas v'Shalom, essa doença. Se fortaleça em emuná, se fortaleça em fé. Fale sobre coisas positivas que automaticamente você vai se conectar com coisas positivas. E aí a sua vida vai ser uma vida positiva. E Eiratzon, que a gente consiga cumprir tudo que a gente estudou.